Olá! Como ser referência de um homem de Deus no mundo atual? Enoque andou com Deus no mundo ímpio. É o que diz a passagem no livro de Gênesis. O diabo alega ser capaz de desviar de Deus todos os seres humanos. E às vezes pareceu que estava conseguindo mesmo. Por quase 5 séculos depois da morte de Abel, ninguém se destacou como servo fiel de Deus. Ao contrário, a conduta pecaminosa e ímpia se tinha tornado uma norma naqueles dias. Foi durante este período de degeneração espiritual que Enoque viveu. A cronologia bíblica fixa o seu nascimento em 3404. Dessemelhante dos seus contemporâneos, Enoque mostrou ser um homem aceitável para Deus. O apóstolo Paulo o inclui entre os servos de Deus cuja fé se destaca como exemplo para os cristãos. E quem era Enoque? Com que desafios se confrontou? Como os enfrentou? E de que importância é a sua integridade para nós? Nos dias de Enos, quase 4 séculos antes do tempo de Enoque, se principiou a invocar o nome de Deus, conforme está em Gênesis capítulo 4, versículo 26. O nome divino havia sido usado desde o começo da história humana. Portanto, o que começou quando Enos estava vivo, evidentemente não foi a invocação do Senhor Deus com fé e em adoração pura. Alguns eruditos em hebraico sustentam que Gênesis capítulo 4, versículo 26, devia rezar: começaram profanamente. Ou então começou a profanação. Homens talvez tenham aplicado o nome de Jeová a si mesmos ou a outros humanos, por meio de quem pretendiam chegar a Deus em adoração. Ou talvez tenham dado o nome dele a ídolos. A Bíblia diz, portanto, Enoque andou com o verdadeiro Deus. Embora Enoque estivesse cercado pela impiedade, ele escolheu andar de maneira verdadeira com o Senhor Deus e o Deus verdadeiro. Não se diz o mesmo dos seus progenitores, Sete, Enos, Quenã, Malaléu e Jared. Não se há registro de que esses homens tenham andado com Deus. Pelo menos, não fizeram no mesmo grau que Enoque, cujo modo de vida aparentemente o diferenciou deles. Gênesis capítulo 5, versículo 3 ao 27 diz: andar com Deus significava ter familiaridade e intimidade com o Senhor, o que só era possível porque Enoque vivia em harmonia com a vontade divina. O Senhor aprovou a devoção de Enoque. Deveras, a Septuaginta grega diz que Enoque agradava bem a Deus. Uma ideia também expressa pelo apóstolo Paulo. Gênesis capítulo 5, versículo 22, diz que como podemos apropriadamente imitar a fé que humanos piedosos têm, ressaltado em Hebreus capítulo 13, versículo 7, quando diz: foi pela fé que Enoque serviu como o primeiro profeta fiel de Deus. O mundo dos dias de Enoque era como o nosso de hoje, violento, profano e ímpio. Todavia, era diferente. Tinha verdadeira fé e era exemplar na devoção piedosa. Deveras, Deus mandou que declarasse uma forte mensagem de julgamento naqueles dias, mas também fortaleceu Enoque para que pudesse proclamá-la. E ele cumpriu corajosamente a sua missão e Deus cuidou dele diante da oposição inimiga que ele enfrentou. Se tivermos fé, assim como Enoque, o Senhor Deus também nos fortalecerá para declarar a sua mensagem nesses últimos dias.
Ele nos ajudará a enfrentar a oposição com coragem. E nossa devoção piedosa nos fará bem diferente dos ímpios. A fé nos habilitará a andar com Deus e a comportar-nos de um modo que alegra o seu coração. Em Provérbios 27:11 diz: o justo Enoque, pela fé, conseguiu andar com Deus no mundo ímpio, e nós também o podemos fazer. Eu quero fazer uma oração por você que enfrenta também talvez as mesmas guerras que Enoque enfrentou nos seus dias. O pecado, a degradação moral, as lutas que atingem os valores cristãos. Como sobreviver num mundo tão ímpio com tanta maldade? Vamos orar e vamos seguir o exemplo de Enoque, andar com o verdadeiro Deus. Pai, sejamos como Enoque, que decidiu em um mundo tão cruel, numa era tão difícil, andar com o Senhor. E o Senhor, por sua vez, o guardou e o protegeu e o livrou, inclusive, da morte física, quando o levou e o arrebatou dentre os seus. Pai, nos dias atuais, com tanto ódio, tanta violência, onde o egoísmo faz das pessoas robóticas, sem sentimentos, sem compreensão, sem misericórdia, nós decidimos andar contigo, andar na tua presença e fazer aquilo que te agrada. Portanto, meu Pai, não nos deixe, não nos abandone e, como fizeste Enoque, que estejamos sempre guardados debaixo da tua mão até o dia e a hora em que o Senhor nos levar deste mundo. Deus, te agradeço e te louvo pelo teu cuidado e pela tua proteção para com os teus filhos. Amém e amém. Siga o exemplo de Enoque. Não se deixe influenciar pelas maldades, pela crueldade desse mundo. Ande com Deus, seja firme e você será sempre uma bênção neste mundo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.